Sejam muito bem-vindos. EngajaCast, a consultoria que transforma negócios. Nós temos um objetivo nobre hoje aqui, que é iniciar uma série de episódios com o objetivo de trazer insights, experiências, pessoas que fizeram a diferença para movimentar o seu negócio, te inspirar. Meu nome é Eric Mardonado, eu sou o fundador da Engaja, um dos consultores também. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial para nós, uma grande comunicadora, a Lívia Campos, que hoje vai me entrevistar para falar um pouquinho sobre esse projeto e que vocês possam então conhecer e desde já se encantar com a possibilidade de continuar aprendendo com a experiência de pessoas. Lívia, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Eric, satisfação falar com vocês de um mundo que não é tão a minha praia, mas que é sempre bom estar aprendendo, né? E isso em outras oportunidades de entrevistá-lo, eu já tive o prazer de trocar essa experiência. Mas vamos começar pelo começo, então. Né? Vou pedir para que você se apresente, porque por detrás de todo CNPJ existe um CPF. Nossa, a gente usa ela em treinamento. Exatamente. Quem é Eric Mardonado? Bom, eu sou uma pessoa, até nós falamos nos bastidores, um pouco teimosa, falamos disso numa certa ocasião já, em função de busca por resultado. Então, sou uma pessoa muito focada em resultado. Sim. E também amo pessoas. Então, assim, essa perspectiva de trabalhar com gente que gera resultado, ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, eu tenho essa característica muito forte em mim, desde sempre, né? Então, busco por resultado com a geração e desenvolvimento de possibilidades com pessoas. Leio a Bíblia todo dia, amo o que eu faço em relação a ter esperança de um mundo melhor, né? Mediante os princípios bíblicos, valores, sou uma pessoa muito voltada a isso. E falando um pouquinho da minha trajetória, pode ser? Claro, começar do começo. Começo, né? Iniciei como muitos da minha geração bem cedinho, né? Hoje aos 45 anos, então comecei aos 9. E não, mais cedo do que o comum, com 9. Tudo bem, podemos dizer que sim, né? Mas assim, aos 9 foi gostoso porque eu passei a identificar que eu queria essa coisa de me virar, né, de ter o meu dinheirinho, de entender o que era mundo, né? E aí comecei como qualquer garoto, né, daquela idade poderia, em relação a alguma venda, né? Venda disso, aquilo. Então, vendi sorvete, vendi tempero de porta em porta, e olha, aí comecei a perceber que tinha uma perspectiva interessante para a área da comunicação, né? Foi aonde eu tive uma oportunidade, inclusive, logo cedo, de trabalhar com um dos ex-sócios do meu pai, que vendia um mobilete. Lembra do mobilete? Lembro. Faz um pouquinho de tempo. Faz um pouquinho de tempo. Alguns aqui acho que nem vão lembrar disso. Né? Mas aí, como era uma distribuidora, na época existia a oportunidade de venda por telefone, então as pessoas não me viam. Então era jovem, mas a voz ajudava. Então eu passei a ser vendedor logo cedo, aos 13 anos. E aí a empresa, quando mudou a modalidade de trabalho, eu abri a minha primeira empresa, porque os vendedores passaram, então, a serem convidados a abrir seu próprio CNPJ para poder representar. E aí eu abri a minha primeira empresa com 15 anos. Nessa época não tinha aquelas burocracias que a gente está acostumado hoje em dia. Você conseguia abrir hoje em dia, se for tentar abrir um CNPJ com 15, penso que não vai ser fácil. Era mais complicado. Embora os pais tinham que assinar. Sim. Toda, né? Bom, e aí a coisa foi fluindo, eu fui entendendo melhor de negócios e tive uma primeira grande frustração. Foi quando eu percebi que dei um passo maior que a perna ao confiar muito em alguns clientes. E a inadimplência aumentou consideravelmente. Eu falei, vou quebrar. Eu falei, não, gosto das coisas certinhas, quero pagar todo mundo. Então aí eu achei por bem finalizar a empresa, pagar todos os fornecedores, tudo certinho. E continuar essa questão da comunicação. Então eu fui para uma escola onde existia a possibilidade de se qualificar na época na área da informática, que era a Valcam. Você lembra dela? Lembro, isso eu lembro. Fez uma história aqui em Santana. Aprendi lá algumas coisas, me formei nessa área e comecei a ministrar aulas lá, né? Nesse meio tempo, tive uma oportunidade muito valiosa, um grande aprendizado, que foi a antiga distribuidora da Antártica. Lembra dela? Lembro também. Né? E iniciei um trabalho lá, na área administrativa, e lá tive um grande mentor, que foi o meu primeiro mentor na área do empreendedorismo, foi o Paulo Mineiro, né? Me lembro que depois de 3 meses, logo ele falou, você tirou leite de pedra,
né, do seu setor. E aí fui gerente de refrigerante, supervisor de cerveja, depois gerente geral da distribuidora, que virou depois filial da Ambev, né? Fiquei lá durante um tempo, e aí veio uma vivência extraordinária do varejo, quando eu conheci o José Luiz Vagilima, né? Foi o meu empregador, mas virou um amigo, né? Uma pessoa que realmente também me ensinou, né? Melhor dizendo, muito sobre negócio, né? Uma veia de negócio muito interessante. E ele queria abrir a 0800, né? A nossa região aqui foi uma grande marca. Sim. Tivemos algumas unidades na região. E aí eu passei, então, inicialmente a supervisionar, depois virei gerente geral. E em 2010 comecei a ministrar aulas na Unifeob. Dei 10 anos de aula, tanto na graduação como pós-graduação. E nesse meio tempo eu fui me formando, me capacitando com muitas linhas voltadas a pessoas, né? O lado emocional e o lado de negócio. Então iniciei com administração, depois controladoria, gestão de gente, gestão de processos. Fui para neurociência, né? Especializações voltadas, programação neurolinguística. Fui o primeiro Master Coach da região, né? Hoje se banalizou, mas na época eu estudei 4 anos para isso, essa certificação. Fui atrás de certificações terapêuticas sistêmicas, medicina germânica e outras linhas. O que é o objetivo? De entender melhor sobre pessoas, inicialmente entendendo sobre mim, né, para poder entender sobre pessoas, para ajudá-las a acreditar que poderiam gerar resultados para si e para as empresas. Né? E aí, nesse meio tempo, veio também oportunidades para a área de consultoria, quando eu ministrava aulas, e aí veio a oportunidade da Engaja. Maravilha. Quem ouve a história do Eric acha que foram 1000 maravilhas durante todos esses anos e que dificuldades não existiram. Queria agora que você falasse para quem está nos ouvindo os seus desafios ao longo desses anos, como que você se acudia, né? Porque hoje em dia a gente tem várias situações, vários recursos, terapia, psicólogo, enfim. Nessa época, ao longo da trajetória, para quem começou aos 9, quais foram os seus desafios? O que você aprendeu diante disso tudo? Ok. Bom, bem cedo, eu passei a entender que terapia fazia sentido. Eu comecei a fazer terapia com 16 anos. Né? Por quê? Eu já tinha grandes conexões, a mente meio agitada, né? E eu queria entender melhor como eu funcionava para poder me conectar mais com as pessoas. Então eu pedi para minha mãe, eu quero fazer terapia, né? Na época. Foi um desafio para mim quando houve a frustração, a primeira grande frustração em relação ao negócio aos 15 anos, quando eu percebi que eu precisava fechar a empresa, né, aos 16, né, aos 15. E outras frustrações que aconteceram ao longo do tempo, eu sempre fui uma pessoa voltada muito à geração de resultado. E nós tivemos um grande momento aqui na pandemia, né? A pandemia ensinou todo mundo. Isso já, né, um pouco até aqui recente, mas a gente aprendeu muito com ela, inclusive dentro da perspectiva desafiadora que era o que fazer com o negócio e como gerar resultado para as pessoas. Foi na pandemia que a gente triplicou o tamanho e a gente, né, entendeu que naquele momento era um momento de não olhar como sendo um problema, fim de carreira, não, vamos nos redesenhar, repaginar. Então, eu acho que foi a grande questão. Agora, falando assim, né, pegando só um gancho, para a gente mudar de assunto, você sempre teve apoio dos seus pais? Sempre você teve alguém que te incentivou? A família sempre foi fundamental e sempre me ajudou. Então, eles contribuíram muito desde o início, o processo educacional, cultural, né? Agora, eu até nos bastidores aqui já comentei para você, né? Para mim, é fundamental o elo, né, que a gente cria com parceiros. Né? E minha esposa, né, esse ano completamos 20 anos, foi uma pessoa fundamental também. Então, além dos pais, ela também foi uma grande apoiadora que sempre me inspirou a continuar acreditando em gente e na perspectiva de desenvolver resultado para as pessoas e para nós. Então, eu tive apoio dos pais, eu tive apoio dela. Você considera isso primordial para que tudo desse certo? Fundamental. Primeiro que a base, né? A base, por isso que é até legal você falar sobre isso, porque a gente nota nas empresas, né,
muita coisa disfuncional. As pessoas estão com dificuldades emocionais, muitas vezes em função de colapso familiar, né? Então, isso eu tenho muito a agradecer, né? E a gente aproveita aqui para incentivar os empreendedores também aqui a acreditarem que tem tempo para tudo, inclusive para educarem seus filhos, porque, de repente, o negócio vai bem, né? Amanhã não tem sucessor. Inclusive, a gente trabalha com sucessão aqui de empresas dentro da operação e a gente vê, muitas vezes, um empresário que ralou anos, deixou o negócio redondo, agora não tem sucessor. Por quê? Porque não teve a base dentro de casa. Aí a gente chega na Engaja. E aí eu queria que você contasse para nós como que nasce essa ideia, como que você estruturou, quando você falou assim, não, agora vou compartilhar o que eu sei com outras pessoas. Quando você sente essa necessidade? Assim que eu iniciei a prazer, né, das aulas, né, dessa aula na faculdade, eu digo que é um prazer porque é um aprendizado impressionante. Eu comecei a ter alguns convites, né, de pessoas que, olha, eu preciso disso, tal. E como a gente vira especialista, né, em algumas áreas, em função dos estudos, mas comecei a ter algumas oportunidades. Inicialmente solo, né, e aí passei a entender que fazia sentido abrir a empresa. E, paralelamente, eu fui, então, eu continuava na 0800, mas também com a empresa de consultoria. E, gradativamente, eu passei, então, a me filiar a algumas pessoas que realmente me ajudaram a fazer com que a operação no interior, porque uma consultoria no interior estruturada que a gente tem, é um desafio, né? Mas aí começou a fluir de uma forma maravilhosa em função de resultados, de case sucesso. E aí foi onde eu negociei com o José Luiz. Na época, eu falei, olha, eu vou precisar começar agora a me desligar um pouquinho de CLT em função da operação. Mas tudo começou a surgir por volta de 2010, né, com força. E depois se consolidou mesmo, por volta aí de 2013. Foi tijolinho em tijolinho, né? Porque até então você tinha que ensinar primeiro o que era essa consultoria, né? Que eu penso que, principalmente no interior, as pessoas têm muito enraizado a minha empresa é de família, ou já está bem estruturada, ou eu não preciso de ninguém, né? E aí, como é que se deu isso? E é até legal esse teu comentário, porque assim, as pessoas elas têm dificuldade às vezes de entender até o que é consultoria, né? Sim. Então, existe uma diferença. Mentoria tem a ver com aconselhamento, que a gente também faz aqui. Então, alguém vem com uma situação específica, precisa de aconselhamento. Então, nós temos especialistas que vão ajudar na tomada de decisão. Consultoria é um processo que envolve um diagnóstico, uma análise do estado atual, onde a pessoa quer chegar, desenvolvimento de um plano de ação. E o interior, naquela época, ainda acreditava que isso era só para empresa grande, ou para uma empresa que pode pagar, acha que isso é caro, né? E, na realidade, ao contrário, se a operação da consultoria ela não se paga, ela não dá resultado. Então, assim, quem contrata a consultoria é justamente para se pagar. Talvez no primeiro mês possa ser até um investimento, mas logo ela tem que dar resultado, né? Entendi. E aí a gente passou a entender que, minimizando essa preocupação das pessoas em relação a acreditar que para empresa pequena isso também pode alavancar resultado, a gente passou a desenvolver confiança em função dos cases que acabamos desenvolvendo e também trabalhando esse lance de empresa familiar, porque hoje 90% das empresas, né, são familiares. E a nossa veia, essa veia da empatia, da compaixão dos valores da Engaja, né, do engajamento, outro valor da Engaja, que é justamente ajudar as pessoas a acreditarem que elas podem enxergar melhor os talentos que têm, recebendo ajuda, apoio para dar resultado. Você já puxou o gancho de valor, né? Agora sim, para quem não conhece, Engaja, conta para nós na missão, os valores da empresa, o que vocês buscam, né, nesse mercado. Todo o material que a gente tem, seja de treinamento, né, agenda e tudo mais, a gente gosta muito de colocar aqui o jeito Engaja de ser, né? Porque a nossa missão é engajar e desenvolver pessoas realmente acreditando que podem gerar resultados usando o talento que tem dentro do negócio. Então a gente tem essa pegada de desenvolver gente para geração de resultado, né? E os valores estão muito relacionados à minha essência, né? A compaixão, engajamento, a confiança, criatividade e também excelência. Por quê? Aí é que vem o teimoso desde o início. A gente claro, mas então a gente corre para consertar, porque a busca, quando a gente fala num processo de ser contratado para trazer resultado,
Então você já vai com a tua expertise, já vai com o teu estudo. Então o foco é a excelência, o foco não é ficar bom, ficar excelente. E como a gente faz isso? Usando a criatividade, essa questão do engajamento, a compaixão, que é a empatia, ação, deixa eu te entender as suas dificuldades, seus bloqueios. Então tem essa pegada muito voltada a pessoas, né? Então é diferente a Engaja, ela não é uma consultoria técnica, tá? O pessoal não vai lá e grava batalha, mais e, é assim e vai embora. Não, é assim. Engessado, né? Não é engessado. Vem cá, vamos fazer junto, deixa eu te explicar, deixa eu entender como você funciona, para depois te ajudar a entender o que é que está tendo, o que está gerando de dificuldade. Quem integra o time Engaja? Hoje nós temos 18 pessoas, né? Especialistas em áreas específicas. Então, nós temos um leque imenso de treinamentos. Somos muito conhecidos nessa área, treinamento de liderança, de processos, de gestão, de negócios, treinamento na área de posicionamento de marca. Temos uma agência de publicidade, temos a agência de recrutamento e seleção, então realizamos recrutamento para algumas empresas. Trabalhamos com consultoria comercial de alavancagem de vendas e resultado. Atuamos muito na área administrativa e financeira também das empresas, né? E a gente agora tem um projeto muito forte também de RH, né, já há algum tempo, em termos de subsistemas, e com coisas novas vindo por aí. Maravilha. Eric, quando você olha essa trajetória da Engaja, desde que você teve a ideia, em 2010, você falou, né, até aqui, como que é a tua avaliação, que você considera um grande marco na história da empresa como um todo, né, até agora, tirando o que vem mais por aí, que você acabou de mencionar, e esse impacto todo, o que é uma vitória para você da Engaja até hoje? É perceber que ao longo do tempo, a recompra, né, de produtos, as indicações, elas são fundamentais e vieram naturalmente em função dos resultados. Então, o que me deixa muito tranquilo é realmente perceber, sentir que as pessoas ficam satisfeitas com o resultado. Agora, um marco que para nós também foi fundamental é alcançar estados diferentes, né? Então, hoje a gente está no Paraná, temos clientes também fora do Brasil, não só pequenas empresas, né? Mas alcançamos também empresas grandes nos nossos projetos. Então, isso também é um reconhecimento e a gente fica muito feliz. Também tem uma perspectiva muito legal de trazer experiências diferentes para mercados e segmentos diferentes. Então, como a gente atua em vários segmentos, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com melhores práticas, né? Funcionando uma coisa e posso adaptar a outra. Qual o impacto que você identifica que a Engaja causa nos teus clientes? Qual a principal mudança que você verifica no uma mentalidade forte, diferente em relação a não buscar só o óbvio. Eu posso sempre melhorar, eu posso sempre buscar alguma coisa que eu não tinha enxergar, que de repente vai fazer parte da minha rotina. Essa coisa curiosa de sempre se ajustar a tendências de mercado. A gente trabalha muito para ajudar as pessoas a entenderem que hoje o mundo é tão rápido, as coisas acontecem de forma tão rápida, que eu preciso mudar de mentalidade e buscar a inovação, né? E a sustentabilidade voltada à geração e desenvolvimento de pessoas. Nada acontece sem gente, nada acontece. E a gente sabe, né? É desafiador, né? É geração Z no contexto, é uma série de situações emocionais também acontecendo. Então, inclusive, vários projetos internos, a gente observa que antes de tratar de processos, nós temos que criar um programa voltado, então, à geração de cultura, de autoconhecimento, de tolerância, de convivência, para poder a coisa fluir. Então, a gente usa bastante esse recurso também nas empresas. Maravilha. Vou aproveitar o gancho e o mês também de abril, muita gente fala de inclusão. Eu queria saber como você trabalha a inclusão nessas suas consultorias e mentorias, porque tem sido um desafio, né? Você falou da questão mental, saúde mental e tudo mais, e a gente vê muitos TDAHs da vida, autismo e tudo mais, e acaba que os empresários e empresas nem sempre estão aptos a acolher esse tipo de pessoa. E são pessoas. Sim. E aí, como que entra tudo isso no teu mercado também? Bom, não é uma questão só de cota, né? Exato, exatamente. É uma questão, de fato, de responsabilidade social também. Uhum. Na nossa leitura, a gente estimula bastante a
empresa a entender que existe toda uma pegada emocional e cultural quando o diferente faz parte. O diferente ele integra por, de repente, trazer uma perspectiva de olhar diferente, de atuação, de talentos e comportamentos que possam agregar nesse sentido. Então, eu acredito muito na inclusão como uma possibilidade de trazer riqueza na geração de novas possibilidades, né? Tudo bem que a gente está falando de personalidades diferentes, nós estamos falando às vezes de síndromes, de umas outras coisas relacionadas, mas aí entra a responsabilidade social que toda empresa precisa também exercer. Então, a gente fica chateado quando a gente só fala de marketing, né? Não é uma questão de marketing social, é uma questão realmente de cidadania. Maravilha. Conhecemos um pouco mais o Eric, já entendemos de onde surgiu e como se estrutura o Engaja, e agora a gente tem um novo projeto, o EngajaCast. Por que dele, né? A gente está aqui batendo um papo, startando esse projeto, e aonde vamos parar com ele? Legal. O slogan já ajuda, a voz da consultoria que transforma os negócios. Então, assim, ao longo da nossa jornada, nós nos conectamos e conhecemos pessoas brilhantes, pessoas que têm muito a ensinar, em função da trajetória, da superação. E o que a gente queria era realmente dar voz a essas pessoas, né? Então, nós vamos convidar pessoas que a gente teve a oportunidade, a grande maioria, de conviver com eles em relação à superação, desenvolvimento do negócio, cases de sucesso, com vivências, experiências, insights, né? E outras que, de repente, nós não tivemos ainda a oportunidade, né, em relação a participar dentro de algum projeto, mas que a gente sabe que também tem um nome interessante e muito a ensinar. Nós queremos aprender com essas pessoas e, naturalmente, dar oportunidade para as pessoas que nos acompanham para continuar o seu processo evolutivo. Como que você vai estruturar temas? Como que você pretende dividir aí o EngajaCast? Ok. Nós vamos falar muito sobre liderança. Então, hoje é um desafio absurdo, né? Essa coisa de você conseguir inspirar, motivar pessoas. Então, a gente quer trazer pessoas que desenvolvem esse senso de cultura na operação. Trabalhar a gestão pura em relação a essa coisa de buscar alternativas, de quem precisou sacudir a empresa, sacudir o time para trazer resultado, então trabalhar essa perspectiva do olhar de gestão puro, né? E o desenvolvimento de pessoas. Então, como que hoje eu posso desenvolver um time capaz de usar melhor os recursos internos que tem para a coisa acontecer, já que o mundo é tudo igual, né? Então, o que fazer? Então, vamos trabalhar em termos de liderança, gestão e desenvolvimento de gente. Então, você já deu uma pincelada aí, mas como que vai ser essa seleção de convidados, né? Você pretende, começamos com você pretende para onde, assim, para dar sequência, criar uma linha de raciocínio, não sei, como que vai ser pautado o Engaja? Nós já temos uma gravação, né? Um grande empresário também, que é o Otávio do Correia, né? Empreendimentos. Temos o Fabinho na área de varejo, então a gente também vai fazer tomaremos essa atitude, não vamos seguir um segmento só. Perfeito. Tá? Por quê? Para que realmente a gente possa aprender com segmentos diferentes, né? E as pessoas possam ver que, apesar dos segmentos serem diferentes, a leitura é uma só, geração de resultado com pessoas, né? Então a gente já convidou essas duas pessoas, já começamos as gravações, e vamos depois também dar um pulinho na área da saúde mental, que todo mundo precisa, né? Está muito relacionado ao que a gente vai fazer, né? Geração de resultado, geração de resultado com pessoas que buscam a inteligência emocional e fazer fluir. Maravilha. Agora que a gente também já conheceu um pouquinho do que vem por aí, vamos para... Se conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas... o que você poderia dizer para quem está iniciando, né? Se colocando no mercado como líder, ou para quem acha que é líder, mas nem sempre, e aí acaba se frustrando por isso, baseado nos teus ensinamentos? Você pode aconselhar aí o pessoal que está nos assistindo? Legal. Bom, primeiro fato, a pessoa precisa se conhecer e entender exatamente como funciona. É um desafio isso, né? Então, assim, hoje existem mapeamentos muito precisos em termos de talentos, habilidades. Nós temos aqui também, mas tem N profissionais que podem te ajudar. Então, se eu sei exatamente o que esperar a meu respeito, eu consigo desenvolver melhor projetos, porque eu sei minhas fragilidades, meus pontos fortes, o
que faz sentido para mim, o que não faz, o que me gera medo, segurança. Então, o autoconhecimento é fundamental. E é engraçado falar sobre isso, porque tem gente que acha que isso é bobagem. Eu preciso só ter dinheiro e uma oportunidade. Não, tem gente que tem dinheiro e oportunidade e perde tudo. Por quê? Porque não tem uma mentalidade legal, porque não sabe nem o que fazer no momento de estresse, frustração. Então, primeiro, autoconhecimento. Segunda coisa, tem que aprender a contratar. Ai, ai, ai. Né? Então, um empreendedor que não tem habilidade na contratação vai começar errado, porque 80% do negócio é uma boa contratação. Uma pessoa com vontade, uma pessoa que não tem mimimi, uma pessoa que realmente demonstra características comportamentais que vão trazer sustentabilidade para o projeto. Porque as pessoas hoje elas não estão sendo demitidas por falta de habilidades técnicas, mas sim comportamentais. Né? Então tem que aprender a contratar e aí dentro desse processo tem que continuar cuidando das pessoas que entrarem. Então olha que interessante, eu passo a me conhecer, passo a entender de gente, aprendo a trazer pessoas boas que têm o mesmo, vamos dizer assim, mesmo jeitinho e valores, e aí eu continuo cuidando desses para a coisa fluir, porque ninguém faz nada só. Né? Eu vejo isso pela própria Engaja. Eu amo o time que eu tenho, eu acredito muito no time que eu tenho, estão sempre se desenvolvendo. É necessário criar oportunidade para as pessoas crescerem. Aqui muitas pessoas entraram de uma forma, hoje estão de outra, tanto na área técnica, comportamental, quanto também de remuneração. Então, o empresário também tem que criar uma sinergia no local onde ele atua de desenvolvimento. Então, as pessoas precisam perceber que elas são reconhecidas e que existe um processo de meritocracia. Porque assim, eu entrego mais, eu posso ter oportunidades melhores. Eu vestir a camisa, seria isso? Vestir a camisa. Uma coisa leva a outra. Sim, baseado na posicionamento de um líder também. E hoje a gente vê essa carência no mercado. Sim. Eric, qual é a tua visão do futuro, né, da Engaja em si? O que você espera? Já tem bastante coisa aí concretizada, você disse que vem mais por aí. E o futuro? Bom, a gente tem um projeto agora bem gostoso, né, já em desenvolvimento, que é a questão de agentes de IA. Então a gente está numa inovação bem forte em relação a isso, tecnologia, né, que tem a ver com criação de possibilidades de redução de custos para nossas empresas, né, e a geração de oportunidades comerciais, né, tá aí, não é nem mais novidade, né. Sim. E outro cenário relacionado à Engaja é o desenvolvimento de treinamentos corporativos, mas com uma pegada muito voltada às novas gerações. Então, fazer para reter as novas gerações, fazer para ajudá-las a acordar, né, a sacudir, provocar, necessário, né? Estamos com uma linha muito forte também agora voltada à nova NR1, né, voltada a essa perspectiva de riscos psicossociais para ajudar as empresas, né, uma coisa que a gente já tem um comitê aqui e formamos já projetos bem estruturados para ajudar as empresas e continuar a qualificação interna, porque aqui, assim, para ser um consultor precisa continuar se qualificando, porque quem contrata Engaja precisa ter o que há de melhor dentro do projeto e possibilidade de enxergar o que de repente não deu até hoje. Maravilha. Tudo que é bom dura pouco e o EngajaCast não é diferente. Eric, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e de escutar a tua história, né? É sempre muito gratificante estar com pessoas assim de sucesso e com a cabeça tão visionária igual a tua. E antes da gente ir embora, eu quero que você dê um conselho, deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando e já dê um spoiler do que a gente pode esperar no próximo episódio. Muito bom. Bom, vamos falar de duas coisas fundamentais, né? Primeiro é o seguinte, assuma a responsabilidade sobre o resultado que você quer gerar, assuma a responsabilidade sobre a sua movimentação pela influência que você coloca na pessoa. O seu exemplo pode significar muito em relação ao que teu time vai produzir. Então, o empreendedor, ele precisa ser exemplo. Não dá para cobrar uma coisa de uma pessoa se eu, de repente, não faço ou não pratico aquilo. Então, o exemplo, para mim, é fundamental para desempenho e geração de times. Né? Outra coisa interessante é traga reconhecimento para as pessoas.
nós temos 3 necessidades básicas, isso é pesquisa científica, né? Ser amado e reconhecido, ter o direito de errar e ser ouvido em essência. Então as pessoas acham assim, as pessoas querem só ganhar, quer pagar boleto. Não, antes de dinheiro, dentro da perspectiva de desempenho, cada vez mais as pessoas precisam e desejam serem reconhecidas por perceberem que são queridas onde estão. Então nós estamos falando de trabalhar a cultura de reconhecimento, né? Com elogio, com feedback. E tem a segunda que eu mencionei, que é o direito de errar. Que é esse direito? Às vezes as pessoas, elas infelizmente acabam falhando quando os outros erram, na forma de sinalizar o erro. Então as pessoas têm o direito de errar, então vai ser o ponto, são a geração de erros inteligentes. Então qual que é a ideia? É que elas possam ser incentivadas a aprender com seus erros. É diferente de simplesmente puxar a orelha. É o jeito de falar, às vezes não é o que é o como. E eu falei de ser ouvido na essência, dê atenção às pessoas. Quando elas sinalizarem que precisam, dê atenção. Por isso tem que gostar de gente, amar pessoas. Ainda que seja difícil. Mesmo sendo desafiador, essa é a nossa lei e esse é o conselho para você que quer não só ter alta performance, mas também desenvolver times e trazer resultados para o negócio. Não fuja do spoiler. Quem vem por aí, o que a gente pode esperar no próximo episódio? Ótimo. Olha, nós temos uma pessoa que foi um executivo muitos anos em muitas marcas internacionais, veio para a nossa região, criou um grupo, acredita em gente, trabalha a cultura e busca resultado de forma prática e simples. Então, tem novidade para você aí. Assista o próximo episódio que nós vamos aprender muito com ele. Vamos convidar o pessoal para se inscrever no canal, né, da Engaja aí, as redes sociais também, fica por dentro de tudo que acontece no Engaja Cast. É só seguir, tem no Instagram, né, Eric? Exatamente. E canal do YouTube também. Se inscreva no canal, ativa a notificação, que assim que o episódio estiver no ar, todo mundo vai ficar sabendo. Maravilhoso. E conta com os amigos também, gente. Manda para todo mundo, compartilha, que é só o começo de mais esse sucesso do Engaja. Obrigada, Eric. Obrigado a você pelo convite, foi muito bom dividir esse tempo com você e tá aberto aí o convite para você. Eu já ia falar, eu que agradeço, em breve eu apareço aqui de novo. Obrigado, gente. Tchau, Até a Paulo. próxima.